Sejam bem-vindas ao 7º episódio do Elas no Digital e hoje a gente vai falar sobre atendimento, moda e curadoria. No episódio de hoje você vai conhecer a Rouparia, um showroom que conecta moda à identidade, e eu espero que você se inspire muito com esse episódio. E para esse momento, nada melhor do que a gente falar com quem fundou esse showroom, que é a Aline. Aline, seja bem-vinda. Um prazer te ter aqui, um prazer falar sobre a Rouparia, poder contar a tua história, poder trazer a história do teu negócio. E vamos começar te apresentando para o pessoal que está nos assistindo. Oi, guria, tudo bem? Primeiro quero agradecer a Carol aí a oportunidade, né, de fazer uma coisa pela primeira vez. Olha que interessante, né, aos 41 anos fazer uma coisa pela primeira vez. Super bacana. Então, eu sou a Aline Argenta, tenho 41 anos e me considero filha do comércio, né? Eu sou filha do, talvez, famoso Severino aqui de Igrejinha, né? Da Rede Paper. E a papelaria tem 41 anos. Eu nasci em abril e a papelaria nasceu em julho do mesmo ano. Tem até uma história interessante que a minha mãe conta de ter encaixado os parquês grávida de mim, né? Então, o empreendedorismo, para mim, ele é uma questão que tá no sangue, literalmente. É uma coisa natural para mim, a venda e o empreender. Eu sou formada em comunicação social, em publicidade e propaganda. Sou mãe do Inácio, que é um grande orgulho para mim. O Inácio tem 7 anos e é o nosso estagiário sênior da Rouparia, gosta muito de fazer parte. E eu sou uma grande apaixonada pelo que eu faço. De verdade, assim, é um orgulho viver o propósito da Rouparia. Aline, prazer te ter aqui mais uma vez. E a gente tem algumas perguntas que a gente trouxe aqui para a gente poder mergulhar dentro da rouparia, para a gente poder mergulhar dentro do empreendedorismo feminino, dentro da tua essência. E nós vamos começar com a pergunta, acho que mais lógica, né? Como nasceu a Rouparia? Teve um momento específico que despertou essa ideia? Conta pra gente como é que é a Rouparia, o que é a Rouparia hoje. Primeiro, como nasceu a Rouparia. Trabalhei com o meu pai até os 21 anos, na papelaria. E depois trabalhei no comércio e acabei indo para a área financeira. Que eu também gosto muito da questão dos números, né? E nesse processo, por 10 anos, eu cursei comunicação social. E quando chegou no ano, então, da formatura, precisava ter uma nova fonte de renda para pagar, então, a tão esperada festa de formatura. E eu comecei a vender acessórios. Eu ia a Porto Alegre, a Portão, buscava acessórios, vendia para as minhas colegas de trabalho, vendia na faculdade. E aquilo começou a fluir, aquilo era natural para mim e vendia muito rápido. Aí até que chegou um momento ali, perto já da data da festa, o Eliezer, que então hoje trabalha comigo, meu marido, me disse: tu não acha que tu tá trocando muito 6 por meia dúzia? Tipo, né, tu vai lá, busca, faz o esforço, mas não tá sobrando muito. E se tu investisse num produto de mais alta lucratividade? Daí eu disse pra ele, mas é um momento onde eu lembro que eu tava pagando meu primeiro carro e me sobrava por mês R$50. Isso era, na época, era muito dinheiro, R$50 há 13 anos atrás. E R$50, e nesse processo pagando a festa e tal, eu disse, não, mas como é que eu vou fazer isso? E nisso ele se desligou de uma empresa que ele trabalhou por alguns anos e me ofereceu um valor X para que eu pudesse investir. Fiz a primeira compra de roupa de suplex, roupa de treino, né? Que agora então também é uma tendência super forte. Usei um cheque, um talão de cheque que eu tinha, e comprei para R$837. Não dormi aquela noite. De tão nervosa que eu tava. Era um cheque para 30 dias. E ele tinha o dinheiro para cobrir o cheque. Mas, meu Deus, né? Eu fiquei, assim, muito nervosa. Mas foi um sucesso. E eu segui nesse trabalho onde eu estava, na área financeira, começando a vender suplex e acessórios. E assim foi surgindo a Rouparia, me desliguei da área financeira e me tornei representante comercial de 3 marcas de moda feminina. Depois busquei atuar em agência,
mas acabei achando que eu estava muito presa naquele ambiente, não deu certo para mim. E não é que não deu certo, eu aprendi bastante, mas eu queria ir além daquilo ali. E então depois eu trabalhei como representante comercial dessas 3 marcas de confecção e veio a minha gestação. E na gestação eu resolvi que eu não queria mais trabalhar com a representação, porque eu acabava viajando bastante. E aluguei a minha primeira sala ali no Bom Pastor. É uma sala muito pequena mesmo. E aquilo me deixou extremamente nervosa, porque então estava chegando um filho e o filho rouparia estava começando a criar asas, né? Eu me lembro de entrar na sala a primeira vez e mandar num grupo de amigas que eu tenho chamado Manas, que é as minhas amigas lá da infância, chorando, apavorada, que agora então eu tinha um aluguel para pagar também. E não sei se é um pouco de ser ariana, essa coisa determinada, mas ao mesmo tempo bem dramática, né? Então eu tive muito medo de não conseguir ir além ou de não conseguir vencer aquele desafio. E assim começou a rouparia e na trajetória de onde está hoje. É muito interessante falar sobre esse medo, né? Porque a gente, quando decide empreender, pensa, é um aluguel. Uhum. Depois que a gente avança, é um aluguel e um funcionário. Depois que a gente vai avançando, só muda o desafio, o medo se mantém. E ele cresce de acordo cresce o desafio, né? Mas para quem tá nos assistindo, entendam que o medo é completamente normal. É, e eu vejo medo até como saudável, porque eu percebo que algumas empreendedoras, empreendedores, às vezes não têm nada de medo. E os passos logo são muito grandes, né? E eu acredito que, ok, tem pessoas que vão crescer rapidamente já do início, mas os passos mais curtos, eles vão te dando um pouco São mais mais de sustentáveis. segurança. São mais É, sustentáveis, né? isso, tu vai conseguir sustentar eles mais. Muitas vezes eu olho e penso, bah, mas eu já podia estar muito Uhum. mais longe. Mas se o medo já me paralisou um pouquinho agora, e daqui a pouco tu dá um passo muito maior e tu não consegue acompanhar aquele passo. Então eu acho que o medo ele é O saudável também. famoso passo maior que a perna, né? E É, o medo, ele coloca a gente com os pés no chão de novo. A gente começa a voar, opa, peraí, se eu ir muito sim, alto eu caio. Então sim, ele coloca a gente na terra de novo, né? Mas ele é normal, é saudável até certo ponto, que a gente tem que saber lidar com ele pra ir avançando, né? Porque às vezes tem que ir com medo mesmo, não adianta. exatamente. E às vezes aquela coisa de tipo, ah, ok, travei. Se respeitar que tu travou, mas usar aquele momento que tu travou também para te impulsionar, né? Sim. Aline, qual foi o maior desafio que tu enfrentou no início, depois então de ter aberto a tua primeira rouparia? E, e o que que isso te fez entender sobre o negócio? O que que isso te trouxe a avançar? Em 2020, eu me mudei para o espaço onde eu estou hoje, né? Eu abri numa segunda-feira e na terça começou a minha primeira funcionária e na quarta fechou absolutamente tudo por causa da pandemia, né? Então eu acredito que esse foi o meu maior desafio, porque ali eu poderia escolher ou paralisar ou encontrar uma forma de me desenvolver dentro daquilo ali. Afinal de contas, eu tinha o primeiro salário de uma funcionária para cumprir, né, para honrar minha palavra. Então eu já trabalhava com os sistemas de malas a domicílio, que foi a forma como eu comecei a vender na rouparia. E isso para mim foi um grande benefício no final das contas, né? Eu cresci na pandemia. A pandemia para mim foi uma forma de crescimento e de visibilidade do meu trabalho, porque eu já tinha a prática disso, outras empresas passaram a fazer, até grandes redes, né? Mas eu já tinha a prática disso, da questão de montar looks, de pensar mais no que a pessoa ia querer usar. E a única coisa que eu tive que me adaptar ao produto ao qual naquele momento, não era uma alfaiataria. O Sim, não. produto daquele momento era uma linha Conf. Então, isso foi um grande desafio do início da minha abertura. Mas um desafio que com certeza eu enfrento até hoje, e eu acho que a grande maioria das empreendedoras, especialmente mulher,
passam é achar que tu pode fazer tudo sozinha. Não tem como. Isso é terrível. E eu acho que isso é uma autocobrança e muitas vezes até uma autossabotagem nossa de achar que a gente é capaz de dar conta de tudo. E daí entender que não, que tu precisa de uma equipe e que sim, tu precisa comunicar o que tu espera daquela equipe. E braços, né? Pra isso, tu precisa de braço pra crescer. Não adianta, tu vai até um certo ponto, tu vai. Depois tu precisa de outros braços. Essa parte da equipe é uma das partes que eu vejo, né? E admiro muito, assim, essa tua forma de liderar, de dizer fulano isso, fulano aquilo, vamos, e amarrar todas as pontas. A gente vai entrar um pouco nesse assunto depois. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, vou fazer a pergunta clássica que eu acho que todo mundo faz pra ti, mas que eu vejo também como um diferencial de marca, de posicionamento. Por que o termo showroom? Essa é uma pergunta bem recorrente. Primeiro, porque para mim loja é algo muito popularizado. Também porque eu me dedico a atender um público que é além do público convencional de lojas. A gente atende do 32 ao 54, que não é um público habitual. Também porque nós não temos vitrine, nós não estamos na beira de uma calçada e é algo que eu não tenho intenção de ter, vitrine. Não tenho. Eu gosto da questão de privacidade para cliente. Eu gosto da cliente poder estacionar o carro e quem conhece o carro dela não saber onde ela está. Indiferente de ser marido, amiga ou quem. Onde é que fulana tá? Eu gosto disso. E o showroom também se denomina por quê? Carol precisa vir até a rouparia, quer escolher um look. Precisar, a gente nunca precisa, mas a gente quer. Eu abro às 9 da manhã, mas tu pode às 8 da manhã. A gente, entre equipe, vai se organizar para te atender às 8. As nossas clientes de Gramado querem vir. Elas podem às 8 da noite. Uma de nós vai se adaptar para estar com elas às 8 da noite. Então, a loja, na minha opinião, na minha visão, ela te entrega algo mais engessado. E quando eu preciso sair dessa ideia mais engessada, eu tenho a denominação showroom para mim e ela faz muito mais sentido. E também acho mais acolhedor também. Perfeito. Explicado, então, o termo showroom. E realmente isso, né? Quem vive a experiência rouparia, e a gente falou sobre isso outro dia, percebe que não é um atendimento convencional, né? Esses dias eu tava admirando, enquanto a gente tava lá gravando, eu tava admirando que tu quis trocar os botões do vestido da mulher. O vestido ficou bom. Mas tu teve o cuidado de olhar assim, ficou bom, mas pra ocasião, esse botão aqui não casa, vamos botar outro. Esse cuidado, esse olhar atento para o detalhe, ele é muito uma veia empreendedora, né? É uma coisa que a gente traz das vivências e que não é de todo mundo, né? Uma loja não teria isso. A gente tem isso aqui. Mas é para um casamento. Bom, mas não te serve? É isso. Então, esse diferencial, Aline, eu te parabenizo por isso, porque é algo que é admirável e é raro de se encontrar. E vestir de um 32 a 56 é mais que vestir vários tamanhos, né? É entender que é algo muito único. Cada mulher é muito única, né? E tu consegue atender dentro das necessidades de cada uma. Aline, hoje a rouparia é formada, então, por ti, pelas gurias que trabalham lá, inclusive um beijo para as gurias que trabalham lá, e pelo teu esposo. E como é que vocês conciliam isso? Em família, ter um negócio em família. Digo família, né? Porque o Inácio está sempre envolvido. Sim. Então, um negócio em família. Como é que vocês conciliam isso? Qual é o papel de cada um dentro? E como é que as nossas seguidoras podem levar essa experiência para dentro dos negócios? Porque muitas mulheres, às vezes, querem trazer o marido para dentro do negócio ou tem um sonho que necessita do apoio do marido e não sabem como lidar. Como é que tu lida com isso? Então, hoje a rouparia é formada pela equipe, através da nossa dupla aí, Rafaela e Rayana, praticamente uma dupla sertaneja. E pelo Eliezer, que faz, então, o nosso administrativo, que faz pagamento, que faz entrega. O Eliezer é o verdadeiro Severino, né, da rouparia. É um braço muito importante hoje da rouparia. E sim, é desafiador trabalhar com o marido.
E é algo que eu nunca tinha pensado em viver. Meus pais trabalhavam juntos, né? E era algo que eu não tinha essa pretensão. Porém, chegou um momento da empresa onde tu precisa confiar os teus números, né? Onde a tua contabilidade começa a te pressionar que tu precisa organizar isso de melhor forma. E quem gosta de empreender normalmente tem uma veia muito mais criativa do que de organização, né? Então eu sempre gostei de vender. Tinha um período que até se a pessoa me pagasse ou não, aquilo ali para mim eu estava feliz No vendendo. processo, Eu feliz no estava feliz no processo. processo. Se eu desse conta de cumprir os meus pagamentos, estava tudo certo. Então eu acabei nessa questão financeira não me atrapalhando um pouco, mas eu sabia que eu podia ir além e eu acabei me travando, porque eu fazia literalmente todo esse processo do administrativo, das compras. Então, eu fiz uma proposta para o Eliezer, ele já vinha falando de trabalharmos juntos e tal. E ele concordou, então, em a gente trabalhar junto. Agora, em novembro, vai fazer 3 anos que nós trabalhamos juntos. Mas são funções muito diferentes, né? O Eliezer é o equilíbrio para nós, porque então são 3 mulheres trabalhando e ele vem com esse equilíbrio, que é essa questão de ponderar. Ó, Aline, essa marca tu pode comprar mais. A gente tem um relatório que nos gera esse resultado. Essa marca eu te sugiro frear. Ou, por exemplo, agora é o momento da gente comprar um pouco menos. Então, isso é muito bom porque me dá segurança no nosso processo de trabalho, né? E assim como ele faz as entregas, é extremamente gentil, as clientes gostam, ele se inseriu bem neste processo, né? E também conseguiu entender mais que a ilusão de que temos o próprio negócio e vamos trabalhar menos, ela é uma grande ilusão, né? Porque a gente abraça um sonho e é muito bom tu ter o teu companheiro abraçando esse sonho. E claro que tu precisa entender que em casa ou tu vai ficar em silêncio às vezes para evitar o assunto do trabalho, porque senão também tu conversa muito sobre trabalho. E claro, vão ter os desafios de tu conseguir separar as coisas, entender que na empresa é só a empresa, até para que tu também consiga inspirar os teus colaboradores, né? E hoje, além desse trio que está comigo, a gente também tem as nossas costureiras que trabalham conosco praticamente diariamente, né? Que é um braço muito importante da empresa e que eu também não posso esquecer. Mas eu acho que é um desafio que valeu a pena ser vivido, eu e o Eliezer trabalharmos juntos. E ele é muito calmo, né? Então, enquanto que eu tô sempre extremamente acelerada, o Eliezer é o equilíbrio. Então, isso também fluiu muito bem. Então a gente percebe que é muito bem dividido as funções. Então, para quem quiser aplicar isso no seu negócio, acho que um grande fator aqui importante a ser analisado é dividir as funções e cada um saber o seu papel dentro do negócio e transmitir isso para a equipe como liderança, né? E a gente percebe isso, assim, a gente consegue identificar. E tu também tem mais liberdade para fazer o que tu gosta, que é vender, que é atender, porque te tira das as coisas operacionais que a gente acha que não nos tomam tempo, né? Mas que na verdade às vezes nos engolem a semana toda e a gente nem percebe e acaba deixando o dinheiro na mesa de certa forma por não delegar e por não confiar às vezes em que isso realmente precisa acontecer para o negócio acontecer. E é muito. Tenho passado por esse desafio também de. Não é só vender, né? Vender é só uma das coisas dentro. Só uma Eu vou abrir ponta. uma loja porque eu gosto de vender. Mas tu tem que entender que tu vai ter que gostar de contabilidade, que tu vai ter que gostar de número, que tu vai ter que gostar de planilha, que tu vai ter que, em certo momento, vai ter que sentar e cuidar de coisas que tu não gosta de fazer. E são elas que movem o negócio, que fazem o negócio ir pra frente, né? Então, é bem importante trazer essa clareza, assim, da importância da equipe mesmo, né? E de como vocês têm isso muito alinhado. Eu acho que isso também é o que faz o showroom dar certo, né? Aline, um dos pilares do nosso podcast aqui é o digital, né? É o marketing, a transformação. Como é que tu conseguiu comunicar e como é que vocês comunicam hoje a rouparia dentro do digital? Eu já sei, e conhecendo o showroom, vocês têm o canal do WhatsApp, que vocês têm um atendimento
é incrível, inenarrável. Vocês têm as redes sociais, mas como é que tu une tudo isso, assim? Como é que surgem as ideias e como é que tu te posiciona no digital? Como dona de uma marca, de um showroom, então, que tem as colaboradoras, como é que cada uma se posiciona dentro do digital? Como é que vocês organizam isso? Qual foi o maior desafio? Qual é o maior desafio? Quais são os desafios que tu já passou, que tu conseguiu passar dentro do digital com o showroom? Eu acho que no digital a gente ainda está engatinhando. A gente ainda ocupa um espaço pequeno dentro do que a gente pode chegar, a dimensão que a gente pode chegar com ele. Mas eu acho justamente que isso acontece porque a gente está vivendo muito o humano, muito ali no presencial. E quando a gente vai fazer um atendimento no Whats, por exemplo, nós buscamos a intensidade de entregar uma boa experiência para aquela cliente, não simplesmente dizer boa tarde, o valor é tal. Sim. Pontuando isso que tu falou, o digital ele é importante. Mas se não existe essa conexão real, essa personalização do atendimento, esse cuidado, esse carinho, nada do que tu faça no digital vai ser suficiente. Por mais que tu tenha o maior número de visualizações, por mais que tu esteja a entrega mais legal, o conteúdo mais legal. Se o que é real não é bom, de nada adianta. Então, por mais que tu esteja engatinhando, a gente consegue identificar que existe conexão dentro disso. É, uma coisa que eu li há uns 2 anos atrás, o que que é as curtidas? O que que é as visualizações? É mais o teu ego ou é o crescimento da tua empresa? E eu sei que aquilo me fez pensar, porque, claro, tu te cobra, né? O que que eu tô fazendo de errado que eu não tô entregando mais? Ou o que que eu posso melhorar aqui? E muitas vezes, que nem tu disse, não adianta eu estar com uma vitrine incrível no meu digital e ninguém entrar na minha porta. Então, eu acredito que a questão do processo pessoal ali, ele é muito mais importante. Eu não acredito que o atendimento presencial vai acabar, como muitos dizem, que vai ser tudo só no digital. Eu, bem pelo contrário, eu entendo que as pessoas cada vez mais estão buscando um atendimento humanizado. Ninguém mais quer ser só um número, né? Tu tá cada vez demorando mais para escolher quem vai te atender num determinado serviço e quando aquele te atender bem, tu vai ter resultados com aquele cliente. E ele vai te levar para o resto da vida, porque ele te validou. É. E é a parte mais importante, Quem né? é o teu melhor vendedor? Teu melhor vendedor não é a minha equipe, o meu melhor vendedor é o meu cliente. É ele que valida tudo que tu fala, tudo que tu promete, e é exatamente isso, assim. As pessoas ainda têm: "Ai, mas o conteúdo não tá entregando". Tá, mas tá vendendo? É. É isso, é sobre isso. E a gente também traz, né, a gente já falou sobre isso em outros episódios, que existe o cliente certo para cada tipo de negócio, né? Tu sabe quem é a tua cliente, tu sabe que não adianta tu ter o uau de vitrine no digital se tu não atender ela bem, ela não vai comprar de ti. E trazer essa clareza para quem tá nos assistindo é muito importante, porque às vezes tem mulheres que batem a cabeça de que elas precisam ter uma coisa rodando todo dia, mas elas não têm nenhum atendimento de WhatsApp estruturado, elas não têm o atendimento dentro da loja estruturado, né? Elas não sabem nem para quem estão vendendo. E aí a gente entra um outro assunto aqui que é: tu vende até os 56, isso? Por que tu vende até os 56? Só terminando esse gancho anterior, uma coisa que eu percebo muito é que o comportamento de compra, especialmente da mulher, ele não é mais constante, tá? Então, por exemplo, não adianta eu engessar. Ah, eu quero que no meu Instagram todo dia entre isso aqui. A mulher é muito inconstante o comportamento de compra. Ela é cheia de fases, ela é multitarefas, como é que ela vai ter o mesmo comportamento na Então, compra? o que é interessante para ti hoje pode não ser interessante amanhã. E uma coisa que, por mais que eu acho que eu consigo me comunicar com tranquilidade nas redes e tal, mas é aquela coisa de tu entender, tu não tá perfeito hoje o que tu tá entregando, mas tu tá sendo real. E isso é uma coisa que eu ainda tenho muita dificuldade, às vezes entender que, por exemplo, eu filmar, indo entregar uma sacola, eu pessoalmente para uma cliente vai dar mais resultado do que um vídeo extremamente elaborado. Exatamente. E o É, real vende. é. Porque o real conecta, né? É a nossa realidade atrelada à tua.
Então, eu acho que resultado, inclusive financeiro de venda, o digital ainda pode entregar muito para a rouparia. Mas entre me cobrar disso e me cobrar que dentro do showroom tu tenha uma experiência incrível, que te sinta acolhida e reconhecida, sempre vai ser o presencial, entre os dois. Perfeito. A pergunta é por que eu vendo até os 56, né? Uhum. Primeiro, eu não estou num padrão de tamanho de biotipo, e isso é uma coisa que eu passei por muito tempo indo em lojas onde a partir do 42 te colocavam numa roupa onde tu ficava sufocada dentro da roupa e tu ouvia, ai, que linda que tu tá, enquanto tu tava horrível naquela roupa. E simplesmente aquilo ali é uma loja que quer simplesmente faturar. Então, eu comecei a perceber que era um público muito desassistido e também é um nicho de oportunidades, porque todo mundo vende o P e o M. Todo mundo vende o P e o M. E perceber esse nicho de oportunidades também me gerou mais trabalho, porque ir atrás de marcas que atendam com qualidade o público a partir do 42 é muito difícil. Imagina. Porque muitas marcas querem colocar esse público na modinha do momento. E tu não quer modinha, tu quer uma roupa que te vista bem e que valorize a tua singularidade, que valorize as tuas curvas. Então, é muito gratificante atender o público que veste além do all size, que veste o tamanho maior. Porque é um público que é desassistido, é um público que é excluído. Eu já passei por uma situação em São Paulo, quando eu vou para lá, eu sempre só compro do Bom Retiro, que então já é um lugar mais elitizado. Eu já entrei em lojas lá onde eu nem fui atendida. Onde eu passei pelas araras, de salto, maquiada, tudo certo, porque eu simplesmente não era o padrão daquela loja. Então, tem coisas que tu vive que tu não quer que a outra mulher viva. E também porque é esse público que nem eu já falei, é um público que ele é grato por tu ter uma bela peça para ele. E quando eu sempre digo para as gurias, né? Quando a gente diz que atende até os 56, não é porque a gente está estimulando as pessoas a vestirem esse tamanho. A nossa saúde tem que estar sempre sendo olhada com carinho também. Mas o nosso papel não é julgar se tu precisa emagrecer, se tu... É no momento em que a pessoa está, tu vestir ela bem. Eu sempre digo para a cliente, algumas dizem assim, ai, mas eu vou comprar essa alfaiataria quando eu tiver entrando num 40. Amiga, a gente tem que ser feliz hoje. Eu nem sei se eu vou acordar amanhã. Exatamente. E a gente traz isso para a criação de conteúdo, é a mesma coisa. Nosso grande desafio hoje, quando a gente fala de mulheres e criação de conteúdo, é fazer ela se aceitar do jeito que ela é. Já pensou se tu nunca aparecesse no perfil da rouparia porque tu não se sente bem com o teu corpo? Quem seria a rouparia? Se não a dona da marca, né? E é a mesma coisa. É pro momento presente, é o que a gente tem, a gente quer te entregar o melhor que a gente tem. E é isso que faz toda a diferença. E eu sei porque eu também já passei. Eu passei por um processo de emagrecimento agora, mas eu tava vestindo 46. E é isso, passou do 42 é o que tem, né? Não é o que é bom pra ti, o que tu gosta, o que tu combina, é o que tem. E o meu desejo por emagrecer não é pela beleza, porque eu nunca me incomodei, assim, esteticamente, visualmente. Sempre me senti muito bem, com autoestima, tudo certo. Mas era o fato de não encontrar uma roupa que me vestisse bem. Era sempre estourando, era sempre muito justo, ou era sempre tem que ajustar, né? E encontrar negócios que olham para um certo público e conseguem entender as necessidades dentro do momento atual é um diferencial, né? E eu trago isso porque muitas mulheres que nos assistem, às vezes têm loja, têm essa dúvida. Ah, mas eu vendo Plus, eu vendo GG. Mas vende o que dentro desse Plus, dentro desse GG? Vende modinha? Vende aquele blazer desconfortável? Vende aquele short que é um 46, mas só entra num 44? Também não casa, né? Vende, mas tem que vender com verdade, né? Tem que vestir com elegância, enfim, seja o estilo da pessoa, mas tem que vestir ela bem de verdade. Então, esse também é um diferencial que a gente tem que trazer para dentro. Eu quero vender peças, né, para números maiores, mas elas têm que fazer sentido
para a pessoa, né? Não basta dizer tem um número maior. É que vender também é um processo de decisão, né? Tu tem que decidir, tu não vai, por exemplo, conseguir vender uma peça de super baixo custo e entregar para aquele público, por exemplo, que vai ter o atrito das pernas. Tu vai vender uma calça de baixo custo para ela, ela vai usar 2, 3 vezes aquela peça. E aonde ali se tornou um baixo custo? Então, tu tem que entender o que tu quer entregar. Se tu quer vender qualidade, se tu quer vender número. Não tem como tu atingir todos esses aspectos, né? E uma coisa que eu acho que é muito difícil a gente perceber no universo da moda, ter essa consciência, é que assim como nós somos únicos, pessoas, cada biotipo é único. Tem mulher que vai ter volume de estômago, não vai ter volume de perna. Tem mulher que vai ter muita perna, cintura fina. Então, atender o público feminino é um grande desafio. E por isso, mais uma vez, as costureiras, né, que a gente precisa tanto do apoio delas. Então, é uma coisa que tu tem que te dedicar muito e entender quem é o teu cliente. Perfeito. Aline, estamos chegando à nossa última pergunta. Estou, mais uma vez, muito feliz de te receber aqui, a gente poder falar sobre tantos aspectos dentro de um negócio, né, da moda, de um negócio que visa atender mulheres com excelência, com experiência, né? Então, esse episódio tem um valor muito grande, porque toca totalmente na nossa autoestima, toca totalmente, né, dentro dos negócios, e as mulheres que têm loja, diferente do showroom, que tem loja, podem se identificar em alguns aspectos e buscar trazer essas experiências que tu traz hoje pro showroom para dentro dos negócios delas, então tem um peso muito grande ter aqui. E a nossa última pergunta é: se tu pudesse resumir a tua essência como empreendedora em uma palavra ou uma frase, qual seria? O que te define como empreendedora hoje? Um marco, um momento, uma palavra que te defina empreendedora. Eu me sinto extremamente privilegiada de fazer o que eu amo. Eu realmente amo muito o que eu faço. Mas eu acho que eu sou uma eterna insatisfeita. Isso me define. E não insatisfeita porque eu acho que eu não entrego tudo que eu posso, ou que eu não busco com a minha equipe sempre mais. Mas porque eu sei que tem muito para ser vivido ainda, tem muito para melhorar. E eu acredito que enquanto eu me sentir uma insatisfeita, eu tenho muito para construir ainda com a rouparia. A satisfação, ela é perigosa, né? É, exatamente. Ela é muito perigosa. Porque eu abri um negócio e quando eu pensei, eu vou comprar tudo, aí eu vou ter tudo pronto, daí é só trabalhar. Aí veio a satisfação. Tem um negócio pronto, construído. E ela é perigosa porque ela acomoda a gente, né? Exatamente. E não nos faz sair do lugar, porque a gente se mantém ali. Tá pronto agora, é meu negócio, eu só tenho que vender, eu só tenho que fazer. Mas eu tenho uma palavra de resumir também. Não te resumo em uma palavra, claro, porque a gente é muito mais. Mas eu te vejo como, se eu pudesse estampar uma palavra em ti, Aline, eu colocaria autenticidade. E te Interessante. trago isso com muita clareza, porque eu acho que o showroom ele já é uma coisa autêntica, mas a tua forma de ver o mundo, a tua forma de ver o empreendedorismo, a tua veia empreendedora, ela é muito autêntica. E às vezes falta autenticidade nos negócios, né? Falta alguém olhar e dizer, tá, eu quero ter uma loja de roupa, mas eu não quero ter uma loja de roupa. Surgiu o termo store, né? Todo mundo usa store, que é loja em inglês. Eu não quero isso. Eu quero sim ter um negócio de roupa, mas eu quero que ele seja diferente. E eu vou colocar a minha autenticidade dentro dele, e é isso que torna ele diferente. Então, por mais que hoje a rouparia seja esse grande negócio, seja tudo isso que a gente falou aqui, para mim, a autenticidade é o grande diferencial teu, que tu traz para a marca e que gera esse sucesso, esse diferencial. Então, eu tô muito grata em te receber aqui, que tu siga com essa autenticidade, espalhando ela. E eu tenho certeza que as mulheres que estão nos assistindo possam pegar um pouquinho dessa autenticidade, dessa criatividade, dessa vontade de não parar, de não estagnar, essa insatisfação e colocar nos seus negócios, que eu tenho certeza que muitas chaves vão ser viradas aí. Muito obrigada, Aline. Que lindo! Muito bom de ouvir.
E é isso aí, que a gente possa, como mulheres, né, nos apoiarmos mais. Um dos motivos da ampliação da rouparia é que a gente tivesse espaço para reunir mulheres. Então, que a gente possa cada vez mais nos apoiarmos, competirmos menos e sermos mais mulheres que se apoiam e que sonham e acreditam nos seus sonhos. Isso aí. Isso aí. E esse foi o 7º episódio do Elas no Digital. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora, porque a cada 15 dias nós temos um episódio novo que vai transformar a sua vida e a sua forma de ver o empreendedorismo. Aproveita também e segue as nossas redes sociais, Elas no Digital Podcast, e até o próximo episódio.